Gente, a gravação é da apresentação, só para termos esse material disponibilizado no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, fiquem à vontade, Gabriel, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Gabriel, pode começar. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos em mais um Proseano. Irei apresentar, né, as ações da LibOps para vocês. A LibOps é composta pelos coordenadores professores Ana, né, popularmente conhecida como Ana Boves, querida aí dentro da veterinária, professor Cleiton Gitt, a secretaria composta pela Gabriele, por mim, pela Diane, pela Joyce, a comunicação pela Taine, pela Raquel, a Júlia, o Brenner e a Ana Beatriz, a presidência Ana Carla e na vice-presidência o Caio, e na assessoria nós temos a Alice, a Isabelle e o Luiz. As nossas ações, elas são dentro do Instagram, né, onde nós realizamos postagens às segundas e quartas-feiras, tendo na segunda-feira um foco mais científico, com revisões, ou então abordagens do que está acontecendo atualmente no campo científico. Na quarta-feira nós falamos diretamente com o produtor, com assistência, com extensionista, né, de uma forma mais simples de ser entendido, mas assuntos também de bastante importância. No sábado, na sexta-feira e no domingo, né, nós realizamos os quiz para a gente estar se interagindo com todo o nosso público. E nós temos, ao final de cada mês, o CPEA, né, que são os valores daquele mês que foram cotados, para que a gente possa estar sabendo como é que tá o mercado. Dentro do Facebook, nós compartilhamos também para poder atender todos os públicos, e no YouTube nós temos as gravações dessas palestras que são realizadas. Então, se você perdeu, ou então se algum assunto não ficou muito bem entendido, falou assim, eu preciso lá ver. Lá no YouTube vai ter todos esses prosianos e esses papos. Na Animal Business e na Milk Point, nós somos colunistas, realizando matérias todos os meses. Então a Animal Business tem um foco mais de produção, e a Milk Point, né, um foco na pecuária leiteira. Então todo o nosso material está lá também, caso precise de alguma consulta. Esses materiais que nós utilizamos nos Prosianos também estão lá, porque a gente acaba escrevendo para eles sobre esses assuntos. Então tem é bem completo, né? E hoje, né, nós vamos conversar sobre carne carbono neutro, né, uma alternativa para a pecuária sustentável, com Alice Andrade e Taine Lopes. Então, vamos juntos nessa. Boa noite, gente. Eu vou apresentar aqui. Tá aparecendo certinho? Tá aparecendo tá sim, bom, tá? A Alice vai começar aqui agora, então. Boa noite, gente. Eu sou a Alice e hoje eu e a Taine viemos prosear um pouquinho sobre o tema de carne carbono neutro, né? Uma alternativa para a pecuária sustentável. E eu vou começar introduzindo esse proseando com um contexto, né? Que foi criado essa marca, quais eram as demandas para ser criado, né? Então, atualmente a gente está em um momento onde existe uma demanda bem grande por alimentos, por madeira, por bioenergia, e juntamente, né, há necessidade de um aumento da produtividade, porém temos restrições para expansão para novas áreas de uso agropecuário. Paralelamente a isso, também temos um aumento da população com essa consciência ambiental, a consciência de que devemos conservar o ambiente, a necessidade do uso de recursos mais eficientes dos recursos naturais e os insumos para atendimento para demandas. E com isso, né, foi criada essa marca que trilhava todo o caminho para a sustentabilidade. Dessa forma, a Embrapa Gado de Corte, lá do Mato Grosso do Sul, ela desenvolveu
uma marca que visava atestar a carne bovina que apresentava os volumes de GEs, né, que são os gases de efeito estufa, neutralizados pela presença de um componente novo, que é o componente arbóreo, né, uma árvores, né, dentro do sistema. Esse sistema deveria ser do tipo silvopastoril ou agro-silvopastoril, que no caso seria IPF ou ILPF, e todo esse processo para a criação da marca, ele foi parametrizado e auditável, né? Essa marca, ela foi registrada no INPE já, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e tem os protocolos, né, 3 protocolos com versões em português e inglês. Aqui a gente foca mais no metano, né, no metano entérico, que é o que o boi ele produz, né, na eructação, e é um dos gases com mais efeito na questão do efeito estufa, né, das mudanças climáticas. Bom, e como é que surgiu essa marca? Os estudos sobre os sistemas LPF e IPF, eles já existem há décadas, né, pela Embrapa, porém teve um marco lá em 2012, na Colômbia, né, no segundo congresso colombiano e no primeiro seminário internacional de silvopastoril, os pesquisadores abordaram, entre vários assuntos, a questão desses sistemas como uma real estratégia para o enfrentamento de futuros cenários como mudanças climáticas. Então, nesse evento, os brasileiros eles também compartilharam as experiências que eles têm, que nós temos, né, no caso, com esses sistemas, e eles vislumbraram, né, durante as discussões, a possibilidade de criar uma marca que garantisse, que certificasse a produção de carne proveniente desses sistemas. Em 2016, aconteceu o segundo simpósio internacional sobre os gases de efeito estufa na agropecuária, e foi aí que lançaram essa ideia, né, essa marca, mas apenas em 2020 foi o lançamento comercial da CCN. Então, nós temos 2 protocolos, né, em português e inglês, para carne carbono neutro, ou a Carbon Neutral Brazilian Beef. Bom, em relação às etapas para a criação da marca, como eu já tinha dito, existem décadas de estudo, porém, é claro que o Plano ABC, que foi instituído em 2010, ele deu um impulso, né, ele deu um incentivo para ele foi instruído, né? O Plano ABC significa Plano de Agricultura de Baixa de Carbono. E então no momento que ele foi implantado o sistema ILPF como estratégia para mitigar esses gases dentro da pecuária. Então a Embrapa, junto com iniciativa privada, com outras universidades e institutos de pesquisa, eles já vinham estudando, né? Já vinham estudando há mais de quase 40 anos esse sistema em diversos biomas para realmente poder recuperar, diversificar, saber como vai ser o manejo adequado da pastagem. E essa marca, ela contemplava todos esses princípios, porque o CCN é um produto tecnológico que vai aliar essa compensação das emissões de metano entérico e o bem-estar animal. No momento que você implanta uma árvore dentro do sistema, você vai dar esse conforto térmico, outros diversos benefícios. Então, eles conseguiram, né, perceber que essa marca seria eficiente para isso. Sobre os sistemas IPF, né, que é Integração Pecuária-Floresta, e o ILPF, que é Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, que são necessariamente obrigatórios de serem instalados nessa marca conceito, a diferença, né, em relação aos sistemas normais está mais na caracterização desse sistema como tecnologia de mitigação desses gases e atendendo, né, claro, ao bem-estar animal pelo conforto térmico. Quando você implanta uma árvore aqui, você vai criar um sombreamento para os animais e eles vão ter, né, vai ter relação com o bem-estar animal por eles estarem confortáveis. Além disso, né, esse sistema também promove uma biodiversidade no sistema e foca no uso eficiente da terra, no uso eficiente da pastagem, na questão do valor e da renda, porque essa pastagem aqui, além de ser o alimento para os bovinos, né, ela também pode ser colhida, pode ser vendida, ela pode ser utilizada e pode agregar renda a ela. E, né, por último, você também tem a produção de créditos de carbono excedente, né? Posteriormente, esse sistema ele apresenta o potencial de produção de créditos
que podem abrir precedentes para a comercialização desses créditos no mercado? Bom, existem alguns requisitos mínimos, requisitos básicos para você obter o selo, né? Eu foquei aqui em cinco pontos, e começando aqui com o compromisso da adoção da implantação desse sistema, IPF ou LPF, como eu falei, é obrigatório você ter esse sistema dentro da sua produção para você obter o selo. E o que você vai fazer? Você vai utilizar o plano ABC e os documentos orientadores da Embrapa, né, para você criar uma produção que tenha como base pastagens estabelecidas como forrageiras herbáceas. O segundo ponto vai ser a avaliação técnica da emissão de carbono, utilizando os índices zootécnicos da propriedade, né, levando em consideração as emissões de cada animal. Você vai utilizar um documento referência do IPCC, que é o painel intergovernamental das mudanças climáticas, ou da rede PECOS. O terceiro é o cálculo do carbono fixado, e esse cálculo ele vai ser feito através dos inventários florestais que são anuais, né? A partir do momento que você colocou esse sistema dentro da sua produção, você vai ter esse inventário anual sendo refeito, e assim será calculado o estoque de carbono fixado nas árvores do sistema, conforme a metodologia que já foi distribuída, né? Já foi proporcionada pelo Embrapa Florestas. Agora, os dois últimos pontos, né? O penúltimo sendo o cálculo da neutralização das emissões. Você vai fazer esse cálculo a partir da avaliação técnica da emissão de metano e do cálculo do carbono fixado no fuste, né? No tronco da árvore do sistema, e assim será calculado o saldo de carbono, né? em CO2 equivalente do sistema. Por último, mas não menos importante, você também vai ter a garantia do estoque de carbono, né? Ou seja, os produtos que vão ser provenientes daquele componente arbóreo, eles têm que garantir um estoque de carbono em produtos com maior valor, maior valor agregado. Ou seja, você é mais produtivo você pegar e fazer um móvel, fazer um material de construção civil, porque quanto mais tempo tiver o seu produto final em relação à árvore, mais tempo ficará imobilizado esse carbono dentro desse produto. Então, precisa ficar por um período mínimo, né, estabelecido pela legislação, para que esses gases continuem imobilizados nesses produtos. Agora, explicando um pouquinho sobre os elementos desse símbolo aqui, né, o símbolo da carne de carbono neutro. Essa seta aqui, ela vai representar, né, fazer uma alusão ao C de carbono, e ela vai significar, vai simbolizar a fixação, a neutralização e reciclagem do carbono. Essa seta embaixo, em cor preta, vai significar as emissões de carbono. Esse ramo aqui com duas plantas, ela vai ser o componente arbóreo, que vai ser localizado dentro vai ser necessariamente introduzido dentro do sistema, e esse cupim aqui significa o boi, né, que também é o componente animal e o componente vegetal do sistema. Bom, você conseguiu o selo, você já conseguiu a certificação, então como é que vai ficar agora, né? Como vão ser os próximos capítulos? Bom, a avaliação para a certificação, ela vai se basear em auditorias periódicas nesse processo produtivo. Se tudo estiver em conformidade, né, com os protocolos pré-determinados, a empresa ela vai receber a certificação e ela vai poder usar a marca em seus produtos, né? Como hoje em dia nós temos a Viva, que é uma marca, né, um produto que está sendo comercializado no Pão de Açúcar, nos mercados. A Taine vai falar mais sobre isso. Mas assim que você tem comprovar que tudo isso está certo, que todos os parâmetros estão sendo documentados, estão sendo provados, você consegue utilizar, né, esse selo. A certificação ela deve ser renovada, né, e reavaliada periodicamente, tanto por um órgão público quanto por uma empresa privada. Não tem muita diferença, contanto que esse órgão regulador ele seja responsável, né, que seja um órgão que tenha credibilidade. Agora, falando um pouquinho sobre o manejo do componente vegetal, né, que vai ser introduzido dentro desse sistema, a gente vai incluir desde a altura correta para a entrada e saída dos animais da pastagem até os tratos culturais da árvore. Ou seja,
Já falaram também que a distância entre as árvores, a distância mínima deveria ser 20 metros, para isso poder facilitar, como posso dizer? Isso pode facilitar a produção, né, facilitar a vida dos animais que estão ali. Você vai ver se a árvore ela é nativa, se ela é exótica, e também temos que tomar muito cuidado com a degradação da pastagem, porque muitas pastagens elas não toleram o sombreamento que vai ser produzido pelas árvores. Então, as pessoas costumam optar, né, as principais pastagens que eles utilizam com a braquiária e com a panicum, porque elas têm essa tolerância ao sombreamento. Em relação a isso também, né, como eu disse, você tem que realizar o manejo adequado do componente forrageiro, porque caso ele seja degradado, você não vai conseguir utilizar o selo, você não vai conseguir ter êxito nesse processo produtivo do sistema. E então, você tem que fazer a análise periódica, que vai determinar a quantidade de carbono, e, é claro, o componente arbóreo a ser implantado ele deve ser manejado, né, que a parte da madeira produzida pelo sistema seja destinado a produtos de maior valor agregado. Como eu falei já, vou repetir mais um pouquinho, exemplos do que pode se tornar essa árvore depois, madeira serrada, a laminação, faqueados, produtos de construção civil, móveis, todos esses produtos, eles têm um maior valor agregado por terem uma vida útil maior. Ou seja, por ter uma vida útil maior, eles vão fixar, né? Eles vão imobilizar esse carbono por mais tempo. E agora um exemplozinho, né? Antes da Taine começar a falar sobre o componente animal, assim, aqui no Brasil, a diferença que nós temos com esses sistemas IPF e LPF utilizando árvores rápido crescimento, como eucaliptos. Se nós utilizarmos 250 a 350 densidade de árvores por hectare, planejando cortar essas árvores com 8 anos de idade, você vai ter, elas vão ser capazes, né, de produzir 25 metros cúbicos por hectare por ano de madeira. E isso vai corresponder a um sequestro anual de 5 toneladas por hectare de carbono. Isso equivale à neutralização da emissão desses gases de cerca de 2 bovinos. Então, você já consegue, bovinos adultos. Você consegue ver que esse sistema LPF ele tem já resultado, ele tem, de fato, uma garantia de que vai ser neutralizado, sim, o carbono e o metano. Boa noite, gente. Agora eu vou dar continuidade. Eu vou começar a falar aqui um pouquinho agora da parte dos animais, né? Como os bovinos, eles estão inseridos nesse contexto, nesse sistema para conseguir o selo carne e carbono neutro. Para conseguir o selo carne e carbono neutro, os animais eles devem passar as fases de cria, recria, terminação e recria-terminação no sistema ou IPF ou LPF. Ah, mas eu só coloquei o meu animal em uma das fases, então não entra para conseguir o selo carne e carbono neutro, tem que passar todas essas fases de todo o processo, né? Em relação ao manejo nutricional, a alimentação dos animais, ela pode ser feita através de suplementação mineral, suplementação proteica, suplementação proteico-energético ou só suplementação energética no caso do confinamento. Na recria, né, durante a recria, o protocolo aconselha, né, que a suplementação seja feita por suplementação mineral, proteica ou proteico-energético, sendo que a proteica vai de 1 a 2 gramas de quilo peso vivo, ou proteico-energético, que vai de 3 a 5 gramas quilo de peso vivo. Durante a terminação, eles falam que você pode usar qualquer uma das que eu citei, né? Só que eles recomendam a suplementação energética, que vai de 6 a 12 gramas quilo de peso vivo, né? Isso existe essa recomendação para que tenha um acabamento de carcaça melhor. O limite máximo de suplemento que deve ser utilizado dentro desse sistema não pode ultrapassar de 12 gramas quilo de peso vivo, né? Porque a forragem ela tem que ter uma certa relevância na dieta do animal, então não pode ultrapassar essa quantidade de suplementação.
Os aditivos alimentares, se for usado, né, pelos produtores, enfim, como promotores de crescimento, eles não vão afetar o cálculo final do crédito de carbono, né, independente da estratégia de suplementação. Em relação à castração, né, nos machos, tem que dar preferência à vacina de imunocastração, porque ela preserva mais o bem-estar do animal, e o carne em carbono neutro, ele não visa só não impactar o meio ambiente, né? Como a Alice falou, também preserva o bem-estar do animal. Então, na castração, recomenda-se muito que a vacina seja de imunocastração. Em relação ao manejo sanitário, os animais devem seguir as leis, né, a respeito de todas as vacinas obrigatórias e tudo mais, e também o calendário sanitário de cada região, né, que vai depender da região que o produtor vai estar. Bom, em relação à carcaça, para receber o selo, serão estimados mais ou menos a arroba da carcaça, né? Que uma média da arroba da carcaça, que tem que ser no mínimo 6 arrobas por cabeça. Então, por causa disso, por causa dessa regrinha, os animais eles são pesados tanto na entrada quanto na saída do sistema, né? E deve considerar o rendimento de carcaça em 50% e deve considerar para machos 400 quilos e para fêmea 300 quilos, para fazer esse cálculo das arrobas. Também para certificação, tanto as fêmeas quanto os machos, eles devem apresentar a maturidade de 0, 2 e 4 dentes, que é a maturidade referente à troca dos dentes incisivos de leite para os incisivos definitivos, e tem que ter um acabamento de carcaça mediano, que vai de 3 a 6 milímetros de espessura de gordura, ou uniforme, que vai de 6 a 10 milímetros de espessura de gordura. Tudo isso de acordo com o Sistema Brasileiro de Tipificação de Carcaça Bovina. Né? Para animais inteiros, eles recomendam só que a maturidade de dente seja de 0 ou 2, mas o acabamento de carcaça é normalmente como eu já mencionei anteriormente. Bom, a Alice comentou, né, que se faz os cálculos tanto da emissão de carbono quanto do carbono fixado, né, para esse sistema ele ser válido. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho dos dois. O cálculo da emissão de carbono, né, mais especificamente do metano, né, que é emitido pelos animais, eles devem adotar a referência do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, aqui para o Brasil, né? Ou, de preferência, um modelo um pouquinho mais específico, né, que é o modelo do NRC, com alguns ajustes, junto com uma equação de emissão de metano entérico desenvolvida pela rede PECOS. Bom, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele apresenta duas opções para emissão de carbono, o Tier 1 e o Tier 2. O Tier 1 é um valor fixo, é um valor de referência fixo, que é para toda a América Latina e, consequentemente, aqui para a gente no Brasil, que deve considerar um valor de 56 quilos animal ano de emissão, né? Os bovinos castrados de porte médio, que consomem a forragem forragens de digestibilidade diferentes, eles vão se encaixar no Tier 2, que é um pouquinho mais elevado do que o Tier 1. O Tier 2, ele tem, em média, né, em relação à emissão de metano, de 70 quilos animal ano. A rede PECOS, ela desenvolveu uma fórmula um pouquinho mais específica, né? Usando uma equação empírica de emissão entérica de metano baseado em dados brasileiros publicados entre o ano 2000 e 2012. Então, reuniu vários dados de várias pesquisas aqui no Brasil durante todos esses anos e chegaram a uma equação, que eu nem coloquei aqui porque eu achei que não era o objetivo, mas nessa equação apresentou uma média de 66 quilos de CH4 por ano de emissão de carbono. As quantidades de metano emitido pelos animais, de carbonos, tanto o carbono sequestrado quanto o carbono emitido, eles são calculados na mesma base, né, que é por CO2 equivalente, para a gente determinar esse saldo final. Bom, agora o cálculo do carbono fixado, né?
todo componente arbóreo é aquele que tem a capacidade de acumular carbono. E como que isso acontece? Quando as árvores crescem, uma parte do CO2 atmosférico é absorvido pelas plantas para armazenar energia luminosa, né? Então, ao fazer esse trabalho de absorver o CO2 da atmosfera, né, de sequestrar o CO2 do ambiente, da atmosfera, a gente pode dizer que as árvores ficam com um saldo positivo dentro do sistema, né? Elas estão fazendo aquele trabalho de sequestrar o gás e não prejudicar o meio ambiente. O que, né, acaba neutralizando, como ele fica com esse saldo positivo, dentro do sistema acaba neutralizando os gases do efeito estufa, porque os bovinos emitem menos do que as árvores conseguem captar. Então, existe essa neutralização, né? Para quantificar o carbono acumulado, né, dentro do sistema, né, tanto o IPF quanto o LPF, o que a gente tem que fazer primeiro é o inventário florestal. Então, determinar certinho a quantidade de árvores, quais são as espécies, o potencial da árvore, etc. E depois estimar o quanto de carbono essas árvores sequestraram, o quanto de carbono ficou preso nessas árvores. Então, existem os softwares da série CIS, desenvolvido pela Embrapa, como CIS Eucalipto, CIS Araucária, CIS Pinus, enfim, que são softwares que calculam o estoque de madeira, né, o estoque de troncos, digamos assim, do momento atual, né, que eles estão colhendo essas informações, como também eles fazem uma estimativa para o futuro, né? Assim, com esse software, eles ajudam a estimar o quanto de carbono foi sequestrado, né, e imobilizado nas árvores, e eles também conseguem estimar não só o quanto, né, mas o quanto ficou acumulado nas diferentes partes das árvores. E por que esse planejamento, por que esse software, esse cálculo de carbono é importante, né? A gente não pode deixar de falar que a densidade das árvores, ela provoca a diminuição da produção de forragem, né? Como a Alice até comentou, por causa do sombreamento que elas causam. Então, com essa programação, o produtor ele pode se planejar também com as retiradas de galhos e também possíveis retiradas de árvores, né, para diminuir esse sombreamento, que em excesso não vai ser bom para o sistema. Então, quando bem planejado, diminui, né, aumenta, a incidência de luz na pastagem para que a forrageira tenha qualidade. Então, quando o mesmo nível de oferta de forragem é mantido, né, dentro do sistema ILPF ou IPF, a gente vai conseguir fornecer para o animal um melhor valor nutritivo de forragem. Então, a gente espera um melhor desempenho desses animais, como a Alice já havia comentado, do que um animal que, por exemplo, não pasta, que ele pasta sem o componente arbóreo. Em relação ao custo, para o produtor, o custo ele vai variar de acordo com o objetivo dele, né? Com acordo com o que ele quer para a produção dele. E também vai variar de acordo com a região que ele está, de acordo com a densidade de árvores que ele precisa utilizar, né? Mas o que fica claro que quanto maior a densidade do plantio, mais caro vai ficar esse sistema. A Embrapa ela disponibiliza um aplicativo que chama CustoBov, que ele auxilia o produtor a tomar a decisão correta de qual forrageiro usar, qual árvore usar. Ele simula o sistema ali para o produtor, o que ajuda muito, inclusive, a baratear, né? Se ele tem uma produção correta, ele tem um custo mais favorável. Em relação à certificação, o custo ele é determinado pelas empresas certificadoras. Então, como são empresas particulares, vai depender muito do mercado, que é o que regula o preço, né? Então, vai depender muito do momento atual da economia, vai depender muito do momento que o país está vivendo. E para o consumidor, a gente não pode deixar de falar, mesmo que seja um ponto negativo, que quando a gente compara com uma carne que é sem esse tipo de certificação, a gente diz que a carne que tem o selo carne carbono neutro, ele não tem melhores preços, né? Ele tem um valor um pouco mais elevado.
Porém, a gente espera que, diante de um cenário que a gente vive hoje em dia, em que o consumidor ele está preocupado com a origem do alimento, né? Da onde esse alimento que ele vai consumir, da onde esse alimento vem, como o consumidor está cada vez mais preocupado com isso, acaba que futuramente a gente espera que o consumidor ele dê preferência, né, para esse sistema de produção, que esse sistema que diminui os impactos no ambiente, não só isso, né, e também preserva o bem-estar do animal. E agora, falando aqui um pouquinho de como isso é na prática, né? A gente tem hoje a marca Viva, que foi elaborada pela Embrapa em 2020, em parceria com a Marfrig, né? Que é uma linha de carnes que visa a sustentabilidade. Então, é uma linha que, consequentemente, foi planejada para ter o selo carne carbono neutro. Essa linha ela é comercializada atualmente nos mercados Pão de Açúcar, onde inicialmente era só em São Paulo, onde a princípio só tinham 10 lojas, mas atualmente vem crescendo muito e o objetivo é ampliar essa linha de carne para outros mercados, inicialmente nos mercados Pão de Açúcar, né? E aqui eu coloquei um exemplo de como é vendida. Aqui está bem pequenininho, mas aqui tem o selo que a Alice explicou lá bonitinho, vem aqui na etiqueta da carne. E também tem um outro exemplo, que é a Fazenda Santa Virgínia, que é uma fazenda localizada no Mato Grosso do Sul, que esse ano muito atual, se eu não me engano foi em agosto, foi a primeira fazenda a receber o certificado carne carbono neutro. É uma fazenda que ela possui 10 mil hectares, mas só 1.000 hectares desses 10 mil fazem parte do protocolo carne carbono neutro. Essa imagem eu tirei exatamente da fazenda que está produzindo, né, com a certificação carne carbono neutro. A gente vê que é uma área bem extensa, como a gente falou, tem bastante sombreamento para os animais, então preserva o conforto térmico, eles estão com bem-estar aqui claramente levado em conta. Então, isso que é só 1.000 hectares da propriedade, dentro da propriedade, que conseguiu fazer parte de se enquadrar no certificado carne carbono neutro. O consultor José Zacarin, ele explica que os benefícios, né, que esse sistema trouxe para essa propriedade, né, não só para a propriedade em si, mas também para os animais. A propriedade, ela possui em média 30% de árvore, né, o que produz aproximadamente 50% do equivalente a uma floresta. Então, a gente pode dizer que essa propriedade ela tem uma produção de 20% a mais de madeira do que uma floresta comum possuiria. E também ele comenta que existe uma sinergia muito grande entre os animais e as árvores, né? Como eu falei, ele ressalta bastante sobre como as árvores proporcionou a sombra por esses animais e como eles vivem um bem-estar muito maior. Também ele cita que há uma perda calórica menor nesse caso, né? Não é obrigatoriamente que o animal vai ter uma perda calórica menor ou maior, mas aqui nesse caso, pela experiência que eles tiveram, os animais tiveram uma perda calórica menor, e também ele cita sobre a menor infestação de parasitas. Então, traz muitos benefícios, tanto para o produtor, né, que vai lucrar com isso, quanto para os animais. Aqui eu deixei umas fotos de exemplo, né, como seria esse sistema ILPF. Então, a gente vê que são árvores bastante altas, os animais que causam bastante sombra, que a gente vê que provavelmente era um horário em que tinha bastante incidência do sol, então os animais aqui todos concentrados na sombra, e eles podem pastar livremente entre as árvores. É um sistema muito legal, muito interessante, que não só causa o bem-estar para os animais, como também diminui os impactos no meio ambiente. E aqui no final, né, acabou a apresentação, é realmente uma apresentação mais curtinha, mas eu e a Alice, a gente quis deixar esses questionamentos, né, tipo,
o que vocês acharam? O que será que os produtores acham dessa alternativa? Você acha que vale a pena adotar ou não adotar? Será que é vantajoso? Será que é uma produção acessível para todos os produtores? Ou é uma produção acessível para todos os consumidores? E aí a gente deixa esse questionamento, porque a gente, que nem eu citei por último agora, a carne viva ela é só consumida, por exemplo, no Pão de Açúcar. E a gente sabe que o Pão de Açúcar é um mercado que geralmente se concentra em locais onde o poder aquisitivo é maior. Então, por mais que é um sistema ainda que esteja, que é muito novo, ainda é um sistema extremamente novo, a gente ainda sabe que esse tipo de certificação, esse tipo de ideia acaba atingindo poucas partes, né? Claro que a tendência é que esse tipo de certificação atinja a maior parte da população. E também a gente não posso deixar de ressaltar que para o produtor isso pode acabar sendo um pouco mais interessante, porque o mercado internacional, hoje em dia, ele cobra muito mais, né, da procedência dos produtos, do menor impacto, do bem-estar. Então, talvez esse selo agora, no momento atual, seja mais interessante para o mercado internacional, ou seja, para a importação aqui da gente importar do Brasil para outros países, porque isso agrega muito valor ao nosso produto, né? Aqui a gente não consegue atingir todos os mercados consumidores, mas a gente tem uma importação melhor, né? Porque, como eu disse, outros países estão também procurando cada vez mais esse tipo de produto, e é um produto que a gente tem. E a gente já exporta bastante carne, então é vantajoso para o produtor em relação a lucro, né? Vou deixar a Alice falar um pouquinho. Complementando um pouquinho o que você falou, né, Thay? A acessibilidade ainda é um pouco difícil, porque, né, como você falou, são empresas, né? A Pão de Açúcar é uma empresa para pessoas com um maior valor aquisitivo. Porém, nós temos que ter em mente que todos os produtos desse sistema, eles terão um destino. A árvore, ela vai ter um destino. Ela vai ter um destino de um produto que tem um maior valor agregado. A pastagem, ela vai ser tanto o alimento do animal, quanto também vai ser algo que você pode cultivar, que você pode vender. Então, assim, eu acho que em pequenos passos nós iremos chegar lá, né, até o momento em que vai ser acessível, porque além de tudo isso que eu falei, também tem a questão que você mencionou, que esse conforto térmico que as árvores trazem, elas também ajuda na questão das verminoses, dos parasitas, no bem-estar animal. Então, eu acho que se tivesse mais investimento, assim, mais investimento do governo em relação a implantar esse sistema, né, a fazer com que esse sistema fique um pouco mais barato, baratear um pouquinho esse sistema, talvez até mesmo a agricultura familiar, né, na minha opinião, estou supondo isso, poderia utilizar, porque você teria o uso total desse sistema, você poderia utilizar todas as coisas, poderia usar o animal, poderia usar a árvore, poderia usar a pastagem. Então, fica aí, né, qual a opinião de vocês, o que vocês acham, se é uma coisa vantajosa, se é algo acessível, o que vocês acham? Se alguém quiser ligar o microfone ou digitar no chat, a gente está aqui. O Matheus falou aqui que, infelizmente, ainda não é muito acessível para o consumidor médio, mas é um ótimo começo. Espero que no futuro próximo esse cenário mude e parabéns pela apresentação, né? Obrigada, Matheus. Obrigada. A gente, o que eu estava, quando eu coloquei esses questionamentos, porque foi os questionamentos que eu fiz com a Alice, né, enquanto a gente estava formando a apresentação. Então, a gente quis trazer isso para vocês que estão assistindo, né? Assim, como isso vai ser? Porque é muito novo. A primeira fazenda a adotar esse sistema foi agora, em 2021. Isso. Extremamente novo. E, assim, é difícil de você implementar um sistema novo dentro de uma fazenda, de uma propriedade que já tem o seu próprio sistema, né? Mas aí vale a pena você adotar para ter uma carne... a gente não diz melhor qualidade, porque a qualidade, pelo que a Embrapa diz, né, a qualidade é a mesma. Mas, assim, tem qualidade de vida do animal e tem qualidade, assim, do meio ambiente, né, que diminui os impactos. Então,
será que para o produtor isso vai ser acessível? E a gente tem que lembrar que ele pensa em lucro, né? Então, será que ele vai conseguir vender? Será que vai existir mais a conscientização das pessoas de procurar de onde vêm os alimentos dela? Será que isso realmente está cada vez mais sendo indagado pelas pessoas? Então, é o que a gente tira, assim, de conclusão, né? Até como você falou mesmo, nós, no Brasil nós somos grandes exportadores de carne. Então, assim, a Europa, os Estados Unidos, as pessoas que fazem essa exportação da gente, elas também vão visar por um sistema que seja mais sustentável. Hoje em dia a gente já está caminhando para uma responsabilidade ambiental muito grande. Então, eu acho, né, assim, em questão da exportação, eu acho que seria muito vantajoso, mas sem suporte de política pública vai ser um pouco inacessível. A Natália falou assim, a Record passou uma reportagem esse mês sobre a Fazenda Santa Virgínia com selo carne e carbono neutro. Esse tema é muito importante e necessário. Dou parabéns às meninas por apresentar de forma tão explicativa e leve. Obrigada, Natália. Mas valeu. Eu vi algumas, quando eu estava pesquisando também, vi bastante reportagem, né? Tipo, anunciando sobre essa fazenda, porque é a única que a gente tem. A gente tem, né, a Embrapa, que junto com a Marfrig criou essa marca, mas era da produção teste deles, né? Enquanto eles estavam criando esse selo, né? Esse sistema. Então, de fazenda, assim, no geral, que a gente só tem esse exemplo e é que nem você falou, a gente também espera que isso atinja mais pessoas, né, igual na reportagem, outros produtores, que a gente leve esse conhecimento até para nós, né, estudantes, para que a gente leve isso para o futuro. O Rafael botou aqui que acredito ser uma questão cultural. O produtor vai pensar no bolso dele. Nem todos têm a consciência ambiental. Com certeza, Rafael, concordo com você. É por isso que eu falei, né, que sem esse investimento de políticas públicas, sem incentivo, sem pessoas como nós estamos fazendo agora, sem pessoas para poder conversar, para poder compartilhar esses experimentos, poder compartilhar esse conhecimento, nunca vamos conseguir abrir a cabeça das pessoas. Então, a necessidade de expandir o conhecimento, a necessidade de fazer sempre proseandos, ou, sei lá, ou alguma live falando sobre isso, seria uma coisa que eu acho, né, também, que seria uma forma nossa de incentivar as pessoas a mudarem de opinião. Gabriel, você levantou a mão? Você pode falar aí. Eu acho que tem esse lado, né, da gente observar o lado do produtor, de ser viável ou não, se ele quer ou não, mas acho que a gente está caminhando para um momento em que o produtor ele já não vai ter muita escolha do que ele quer fazer, mas sim o que o mercado deixa ele fazer, né? A gente viu aí em cima dessa última COP as imposições dos governos em cima da produção do Brasil. Então, assim, já não é mais, isso é vantajoso para mim, isso vale a pena para mim. É assim, se eu não fizer dessa forma, eu não vou escoar meu produto lá para fora. E não vale a pena para ele deixar dentro do próprio país, né? Ele não está afim de forma geral, de colocar dentro do mercado interno. É mais vantajoso ele tabelar esses valores em cima do euro, em cima do dólar. Então, para ele conseguir fazer isso, ele precisa estar realizando todo esse processo. E aí, quando você tem um sistema desse, em que você tem uma certificação, você tem um respaldo científico, um respaldo técnico muito forte. Então, entra naquela questão do que a gente já falou aqui em proseanos anteriores, né, sobre a certificação. E aí você tem o respaldo da Embrapa, né, que é a empresa brasileira. Então, isso tudo está caminhando para que seja dessa forma. Tem essa Ana colocou aqui nessa questão do custo. Mas aí, esse outro ponto, né, que é essa questão da utilização de todos os produtos que tem ali, né? Você tem a madeira também. E aí tem outras reportagens, tem outros trabalhos que falam sobre essa nova cultura, né? Que é a utilização da madeira. Então, ele consegue ganhar também de várias formas. Eu acho que quando ele começar a perceber, eu acho que precisa disso também, né? Ter fazendas. Ele precisa ter o exemplo prático, né? O vizinho fez. Pô, então tem como fazer, né? Acho que falta isso só. E a questão do investimento, eu até vejo que tem um investimento bacana, né, para essas tecnologias.
Só que o pessoal não vai atrás, tem medo, né, de desbravar de uma pecuária que nunca foi feita antes. Mas Não, e é uma parabéns, questão, a apresentação de vocês estava muito boa. igual a Ana falou, é uma questão cultural também. Às vezes é difícil para o produtor ele entender, assim, tipo, eu vou falar para ele, deixa de fazer o que você fez a vida inteira e faz o modelo aqui que eu estou te apresentando. Sendo que a gente vê, tem um exemplo. Então, assim, existe essa questão cultural, igual você falou, né? É muito grande, é muito difícil. E o Rafael, ele perguntou se é a mesma qualidade, qual que é a vantagem, né, para o produtor. Infelizmente, assim, da forma que tá, a gente vê que a vantagem é a importação, né? Que agrega muito valor. Você importar essa carne vai agregar muito valor para o produto dele. Seria vantajoso aqui no nosso mercado nacional se as pessoas aderissem mais, porque é uma carne com um valor mais caro, entendeu? Então ele venderia, né, mais caro aqui dentro ainda, mas é o que a gente fala, quando ele vai importar essa carne, ele vai importar em euro, em dólar. Então, E mesmo que não importe, né, que não faça essa exportação, ele também tem a possibilidade de utilizar todos os recursos dentro desse sistema. Né, como eu falei, tem como usar, tem um destino para árvore, tem um destino para forragem, tem um destino para tudo. Então, assim, tem um valor mais alto? Claro que tem um valor mais alto. Mas se você for olhar a longo prazo, né, é por isso que eu falo, tem que incentivar, tem que realmente compartilhar conhecimento, porque se não entender que isso de fato é o futuro, né, que isso, apesar de ser caro, vai te dar uma vantagem posteriormente, é um dos casos. A Gabriela levantou a mão. Gabriela, você quer falar alguma coisa? Eu tinha levantado só para fazer um comentário mesmo, em cima do que o Gabriel falou. Eu concordo plenamente com a fala dele. O que acontece é que, infelizmente, esse tipo de produção é uma produção para quem tem dinheiro, né? Para quem consegue fazer esse investimento. E é um investimento a longo prazo. Então, o pequeno produtor, no começo, ele não vai conseguir fazer isso. Mas a Embrapa, há muitos anos, já vem trabalhando a questão da ILPF, que entra também em concordância com a emissão de carbono neutro, né? Com certificado de carbono neutro. Então, a maioria das fazendas está começando com isso, e um dos principais meios para divulgação desse tipo de como é que fala? Enfim, desse negócio. É o certificado, não, o selo, não sei se... Não, eu me perdi, mas é porque a bateria anunciou que estava acabando, e eu acabei confundindo a minha fala. Mas enfim, o que acontece? A gente faz muito, aqui no Mato Grosso pelo menos, dia de campo. Então a gente faz os produtores visitarem as fazendas que já têm esse tipo de produção, né? Aqui no Mato Grosso do Sul também. Então quando você olha e vê que é aquela coisa que vocês falaram, que seu vizinho está fazendo e que está funcionando, as pessoas tendem a querer fazer aquilo também. Então agrega para esse tipo de conhecimento. Só que, assim, é uma coisa que não é tão simples, mas que é super simples ao mesmo tempo, né, de ser implantado. O que falta mesmo é esse investimento. Só que, assim, eu vejo que tem muitos produtores aqui que já vêm trabalhando esse tipo de coisa, entendeu, dentro das suas propriedades. Não é uma coisa simples, mas igual vocês falaram, Santa Virgínia, se eu não me engano, eu não... Isso. A Santa Virgínia é a primeira no Brasil, só que já tem mais 7 fazendas ou 7 propriedades que estão habilitadas. Elas só não têm o certificado ainda, porque elas primeiro têm que ser habilitadas pela Embrapa, tem que fazer todo o processo, e aí até atingir o patamar da Santa Virgínia demora um pouquinho. Mas é isso aí, galera. Vocês arrasaram na apresentação, foi super leve mesmo, como alguém comentou aí em cima. E tem muita coisa bacana dentro desse projeto, desse processo, que daqui uns anos a gente vai ver as fazendas trabalhando mais. Tem algumas perguntas aqui também no chat, que agora que eu vi. O Ian perguntou se isso poderia ser adaptado para o pequeno produtor. Bom, eu acho que a gente já respondeu essa pergunta, né, indiretamente. Mas, sim, tem como ser adaptado. A questão será a questão do lucro, né? O que isso vai ajudar ele? Ele vai ver que isso é uma coisa cara, vai ver que é uma coisa que é custável. E se ele não tiver aquele lucro... como eu posso dizer, o lucro instantâneo, ele vai meio que desestimular e vai querer desistir desse sistema. Então, como a Gabriela falou agora, incentivo em dia de campo, de mostrar para os produtores como é que está funcionando isso, mostrar outras fazendas que estão utilizando esse sistema, é uma coisa essencial para poder estimular o pequeno produtor a seguir essa linha, né? Qualquer propriedade, ela pode...
independente do sistema que ela tem, ela pode se adaptar e conseguir a certificação, né? Desde que siga os protocolos. Mas para o pequeno produtor, assim, seria muito interessante, né? Mas será que ele consegue fazer isso de imediato? Será que ele vai querer? É complicado. A Gabriela levantou a mão de novo. Sim. Me passou pela cabeça, assim, enquanto o Gabriel falava, e aí, agora vocês retomando esse assunto, eu lembrei. Será que não seria interessante montar um projeto ou começar alguma coisa nesse sentido de consórcio? Por exemplo, um produtor pequeno com outro produtor, quase que uma cooperativa, mas assim, trabalhando numa área em que um desse um investimento de tal coisa, outro desse investimento de outra coisa, desse o dinheiro, né, para investir tal coisa, e assim, montar uma cooperativa nesse sentido. Seria algo adaptável e potencialmente acessível para esse tipo de produtor pequeno, né? Nesse sentido. Não sei, pode ser uma viagem minha. Não, mas Eu achei excelente. E até mesmo, tipo, a Embrapa criar essa, tipo, igual você falou, né? A Embrapa ter essa iniciativa. Porque é uma marca dela, então interessa também a ela, né? Isso. A Embrapa geralmente gosta de trabalhar com parceria com fazendas fechadas. Por exemplo, ela não vai fazer cooperativa, mas ela vai lá na sua fazenda e fala, você tem interesse? Então vamos trabalhar. Sim. Então, mas aí seria interessante pensar sobre isso, principalmente nas pequenas comunidades que estão começando agora, né, para esse processo da pecuária. Tem eu não sei aí no Rio de Janeiro, fica difícil para mim, porque eu quase não sei o que acontece aí. Inclusive, tem que saber, né? Mas seria uma coisa bacana, tipo, a se pensar, assim. Sim. Concordo bastante com você, também Gabriela. achei uma ótima ideia. Lendo aqui, terminando de ler os comentários, né? A Daiane colocou, provavelmente a mudança só vai ocorrer por pressão do mercado. Exemplo, lá fora, o movimento do cage free, crescendo bastante, né? Inclusive, a Europa só vai aceitar, né, a partir de um tempo, eu não sei quando, em questão de avicultura, né? Só animais que são feitos em cage free. Então, assim, o bem-estar animal está entrando na moda, mas está entrando na moda. Então, provavelmente, nos próximos anos, vamos ter mudanças acontecendo. Mas talvez não por livre e espontânea vontade do produtor. Concordo com você Também pouco concordo. também. Uhum. Gente, deixa eu interromper vocês um pouquinho. Eu acho que, assim, um pouco dessa questão de vocês acharem que é cultural, e que, assim, lógico, tem muito produtor cabeça dura, mas esse cenário, ele já não é tão mais forte assim, sabe? Lógico, o produtor, ele vai visar aquilo que vai dar mais lucro, só que o que dá mais lucro hoje é realmente investir na tecnologia, né, no bem-estar. Isso vem sendo mostrado, inclusive, nas pesquisas que a gente estuda o tempo inteiro, lê sobre e tal. Então, assim, essa visão de acreditar que o produtor, ele tem essa ideia de que não vale a pena, ou que ele é um tanto cabeça dura para não aderir essas tecnologias, é um pouco ultrapassado. Assim, também acho, também acho. Eu trabalho com, assim, muito produtor que saiu uma tecnologia, saiu uma pesquisa da Embrapa, saiu qualquer coisa. A primeira coisa que eles fazem é ligar para o nosso veterinário e perguntar, e aí, o que pode ser feito aqui? O que vai ser? É viável? Não. Então, assim, eles vão atrás também, sabe? Isso principalmente os grandes, né? Porque os pequenos realmente a gente tem que ter mais políticas que levem esse conteúdo a eles. A Embrapa faz isso, algumas assistências, né? O pessoal da extensão rural, mas ainda assim falta esse incentivo para o pequeno produtor. Meu Deus, gente. Quando eu digo assim, quando eu quis dizer da questão cultural, claro, os grandes, eu não estava me referindo aos grandes, né? Porque os grandes realmente, eles vão no que querem, no maior lucro, que dá mais dinheiro, tudo que tem de novo. Mas, assim, os pequenos e às vezes até os médios, eu acho que acaba acontecendo isso em algumas regiões, né? Mas, e é o que a professora Ana Paula falou, eles precisam de incentivos financeiros também, senão não adianta nada. Por último, terminando aqui as perguntas, na real, os comentários que estão fazendo, né? O Rafael colocou que ainda existe a responsabilidade em dar certo, hein? Pois acredito que se der errado, vai afastar os outros produtores em participar. Bom, aí eu acho que o que a Gabriela falou complementa um pouco, né? Responde um pouco esse comentário seu. Que não é assim que funciona, o produtor ele já está, né, abrindo um pouco mais a mente, ela trabalha com vários produtores que realmente estão ali focando em ver uma produção que tenha um bem-estar, que vai dar um lucro, não necessariamente instantâneo, mas vai dar um lucro alguma hora ou outra. Então, assim, eu acho que nem tanto, né, essa questão aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma fazenda aqui no Mato Grosso que é
bem conhecida, que é a Orvalho das Flores. Ela é referência em bem-estar. E não só ela, como algumas outras. Eu posso até enviar para vocês alguns dos produtores que eu conheço, assim, conheço de longe, não os que eu trabalho, que fazem esse trabalho muito bem feito. Mas é lógico, é o que a professora Ana falou. O pequeno produtor ele só não vai ter esse mesmo incentivo porque ele não tem o financeiro para dar conta disso. Querendo ou não, tem custo. Sim. Na real, temos uma pergunta aqui, sim, que é do Rafael também. Ele botou, mas a quantidade de grandes produtores, a procura é a esperada pela Embrapa? Ou poderiam ter mais produtores buscando conhecimento? Olha, Rafael, eu acho que a procura está sendo conforme esperado pela Embrapa. É uma coisa recente, foi uma recente, né? foi uma marca lançada em agosto de 2020, foi ano passado. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Tudo cai nos pedaços, blá, blá, blá. Mas eu acho que sim, em questão do que a Embrapa esperava, sim. Está tendo uma procura. A ideia ela está sendo construída há mais tempo, né? Tanto que o documento oficial deles é de 2015, mas que eles conseguiram implementar é bem atual. Né? Eles têm essa ideia há um tempinho, mas que eles implementaram é atual. Mas eu acredito que sim, eu acho que assim, isso é mais um pouco de achismo, mas pelo que eu vejo, hoje em dia se fala muito mais disso, né? Então... A Ana Boves, ela colocou aqui, quando vocês falam em mercado, em Europa, etc., pensem no Rio de Janeiro, a cidade, né? Temos Copacabana e por trás dela temos a comunidade Cantagalo, Pavão, Pavãozinho. Percebem a diferença, né, no mercado? A gente percebe, sim. Sempre vai ter essa diferença, né? Como é que eu posso falar? Essa diferença social mesmo, de classe social. Então, assim, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa de um grande produtor e um pequeno produtor que por exemplo, a Ana, né, que não está aqui agora, a nossa presidente, os produtos que ela faz na fazenda dela são para Burger King e tal. Mas isso aí é um diferencial. Tem muitos pequenos produtores que não fazem isso, que vendem para mercados locais, para pessoas que são mais necessitadas. Então, sim, professora, eu concordo com você. Ela falou assim, aqui em Seropédica temos maioria com poder aquisitivo para consumir ovos de granja orgânico, de cage free. Mas não temos nada. Para quem não é daqui e não sabe, nossa universidade fica em Seropédica e é uma cidade muito pequenininha, muito... como eu posso dizer? Muito produtor pequeno, com muita pequena propriedade. É uma cidade muito complicado, né? Aqui na Baixada do Rio de Janeiro, então... Como a Taine falou, depende muito do local onde você está, depende muito do poder aquisitivo do produtor, depende do estado, depende de tudo, gente, porque não tem só como a gente chegar aqui e deixar isso bem grande e falar, vai ser assim em todos os lugares. Não, porque cada lugar tem uma influência diferente, cada lugar tem uma cultura diferente, cada lugar tem um poder aquisitivo diferente, então não tem como ser igual. Mas foi legal. Esses questionamentos que eu faço é porque, assim, eu sou hiper a favor do cage free, eu sou hiper a favor do orgânico, do sistema ILPF, da carne com baixo carbono, do animal sendo corretamente alimentado, e aí a gente já reduz carbono por causa da questão do hidrogênio no rumen, sistema anaerobiose. Mas a gente começa a pensar nessa questão de poder aquisitivo também. Então, assim, é uma evolução que nós vemos, a tecnologia chegando nas propriedades, mas também essa tecnologia e essa carne, esse ovo, esse produto gerado com melhor qualidade até, vai demorar bastante para chegar na mesa do nosso consumidor de uma maneira geral, né, por causa das nossas diferenças. Mas é lógico, a gente tem que incentivar, a gente tem que produzir mesmo com baixo carbono, tem que produzir dentro das normas, né, de biosseguridade, de bem-estar animal, mas a gente ainda tem um mercado dentro do Brasil que é bem complicado, mas veremos os próximos passos. Gostaria de dar aqui o parabéns para as meninas, a palestra foi ótima, os slides estavam ótimos, não poderia também deixar de comentar e agradecer a todos os presentes. Obrigada, professora. Muito obrigada, prof. Também agradecer a todos que deram a opinião e que participaram desse debate, que é o nosso intuito aqui com o Prosiano, levantar um questionamento. A Gabriela também, que, né, falou da visão dela, ligou o microfone. Muito obrigada.
Gente, foi muito bacana vocês interagirem com a gente estava um pouco nervosa, né, em relação a isso, mas a interação foi incrível. Eu estava muito nervosa em bolar a minha fala, porque eu falo muito rápido, mas vocês me deixaram calma. Muito obrigada, gente. Mas se alguém quiser ainda falar alguma coisa... A gente está aqui ainda, caso queiram, tem alguma dúvida. Eu não mostrei as referências, caso alguém queira. As referências bibliográficas aí, do que a gente utilizou. Isso, não esqueçam de assinar a lista de presença.